pessoal do canal JTI em Casa, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje dia... deixa eu ver que dia que é hoje. 15? Hoje dia 15 de janeiro de 2021. Olha só que bonito que está o nosso cacho de banana. Está crescendo bastante e já está saindo um outro lá. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Para quem acompanha o canal, viu que recentemente eu fui buscar uma isca de mandaguari numa mata de eucaliptos a uns 10 km daqui. Essa isca aconteceu uma coisa interessante, porque eu tinha uma captura de jataí, eu esperei os 60 dias. Quando eu fui lá buscar, tinha acabado de entrar uma mandaguari. Então eu não pude recolher a isca porque eu perdi a jataí, entrou a mandaguari e não tinha o tempo suficiente ainda para retirar. Então eu esperei contar os 60 dias de novo e voltei lá para buscar a minha mandaguari. Cheguei lá, o que aconteceu? A mandaguari tinha abandonado a isca e entrou uma jataí de novo. Mas aí o que aconteceu? Como esse local fica uns 10 km daqui e a isca tinha um certo peso, eu não quis esperar novamente mais 60 dias para voltar lá. Então eu arrisquei e trouxe o enxame para casa. Chegando aqui eu fiz a transferência, até vou deixar o número do vídeo para vocês aqui, da transferência desse enxame. Eu vi que é um enxame bem pequeno, mas ele tem rainha, tem postura. Então é um enxame que já está em desenvolvimento, é um enxame que tem chance de progredir. Como a movimentação dele está um pouco devagar, o que eu fiz? Hoje eu fui até uma caixinha mais antiga de jataí que eu tenho aqui, fiz a abertura da parte superior do ninho para dar uma olhada e, para minha sorte, os discos nascentes estavam na parte de cima. Então o que eu resolvi fazer? Tirei 2 discos nascentes dessa caixa aqui e coloquei nessa caixinha aqui, onde o enxame está mais fraco. Ainda não mostrei para vocês, eu fiz o esqueminha com a mangueira aqui. Como esse enxame tem movimentação pequena, eu ainda não mostrei, mas em breve eu vou mostrar para vocês. E aí, no momento que eu fiz a mudança desse disco nascente para aquela caixa nova ali, eu observei uma coisa interessante, eu vi que havia algumas jataís nascendo. Então, você já viu uma jataí nascer? Você vai ver agora. Eu consegui imagens incríveis aí. Bora pro vídeo? Bem pessoal, já estamos aqui na tela do meu computador. A idade já está pegando, né? Então aqui o óculos da sorte aqui é outro, né pessoal? Tá difícil chegar de perto aqui. Então pessoal, já comentei com vocês no momento da abertura do vídeo o que eu fiz. Então os discos nascentes, para quem não conhece, são esses discos que você vê aqui. Aqui você vê cada célula de cria e aqui você vê já uma abelha nascendo. Então é um sinal de que esse é um disco maduro, em que as abelhas já estão nascendo, várias já nasceram, você vê aqui várias células de cria que estão sem abelha já estão vazias. Como que funciona essa questão de disco maduro, disco verde no enxame de jataí, pessoal? A rainha da jataí, ela começa a postura na parte de baixo do ninho. As operárias começam a fazer as células de cria, elas vão fazendo do centro para as beiradas, e quando o disco já está completo no diâmetro que elas acharem que deve ser, ela começa a fabricar um disco logo acima desse, deixando um espaço entre os dois para que elas consigam circular entre eles e para que as abelhas que forem nascendo embaixo consigam nascer e se deslocar. Elas vão fabricando os discos de cria novos, a rainha vai fazendo a postura no disco de baixo. Quando ela termina, ela começa a fazer a postura no disco de cima e assim ela vai subindo. Quando ela chega lá em cima, muitas abelhas já dos discos de baixo já nasceram. Então ela volta lá para baixo e começa a fazer a postura de novo no disco lá embaixo. E assim sucessivamente, né pessoal? Então hoje eu até levei sorte, que quando eu abri a caixa de onde eu fui tirar os discos nascentes, eles já estavam na parte de cima. Então foi bem fácil, eu só fiz a retirada de 2 disquinhos lá e coloquei na caixa nova. Agora eu quero mostrar então as imagens que eu consegui para que vocês acompanhem junto comigo aqui algumas coisas bem interessantes, pessoal. Aqui a gente pode ver toda a movimentação das operárias, né? Elas ficam o tempo todo fazendo a manutenção aí dos discos de cria. As células onde já nasceram as abelhas, elas já vão removendo a cera, porque elas vão reutilizando essa cera. A gente consegue ver aqui algumas células na parte de fora com algumas abelhinhas dentro. Aqui a gente pode ver que tem uma abelha que está quase nascendo aqui. Eu fiquei algum tempo aqui esperando, pessoal,
para ver se eu conseguia ver o nascimento dessa abelha aqui e demorou bastante. Então não é nada fácil você fazer essas imagens, pessoal, porque no momento que ela faz o movimento aqui que você pensa que ela vai nascer, de repente ela dá uma cochilada e aí não nasce naquele momento ali. Veja que as operárias estão o tempo todo passando por perto, mas não existe um instinto aí delas de ajudarem no nascimento da cria. Isso é uma coisa bem interessante. E aí uma coisa bem interessante que aconteceu, pessoal, é que uma segunda abelha começou a nascer antes daquela que eu estava um tempão observando ali, esperando nascer. Então olha só, a gente vai ver aqui o nosso primeiro bebê de jataí nascendo aqui em primeira mão aqui no canal Jataí em Casa, hein? Olha só que coisa mais interessante, pessoal. Veja que em momento nenhum você tem a ajuda das operárias no nascimento. E observe que ela nasce já com o instinto de se desfazer de alguma estrutura aqui. Eu fiquei observando vários minutos. A gente vê que tem aqui alguma coisa presa aqui nas patinhas traseiras dela. E todas as abelhas que nascem, elas ficam nesses primeiros minutos aí fazendo esse movimento, tentando desprender. E uma coisa que a gente observa aqui que é bem interessante, pessoal, é que em nenhum momento a cria nova tem a ajuda das operárias, para nada. Ela tem que sair sozinha da célula de cria. Esse momento que ela tem que se desfazer de alguma coisa ali, nenhuma operária ajuda. Então é bem provável que isso faça parte da seleção natural, né, pessoal? A natureza tem dessas coisas aí. Então, o indivíduo mais forte só que sobrevive. Antes de ver de perto isso, pessoal, eu imaginava de outra maneira. Eu imaginava que aqui nos discos de cria, as operárias estavam o tempo todo trabalhando e estariam ajudando aí as crias a nascerem. Eu imaginava que elas iam ajudar no momento da abertura aqui da célula de cria, nesse momento que a abelhinha fica com dificuldades aqui de se desprender desses resíduos aí no momento do nascimento, eu imaginava que ela teria a ajuda das operárias. Mas veja que ela tem que se virar totalmente sozinha aqui. A abelha até vem dar uma olhada no que está acontecendo ali, mas não ajuda. E aqui ela já passa para a parte de baixo aqui do disco de cria, e aí a gente vai perder ela de vista. Aqui a gente pode acompanhar de um outro ângulo aqui aquela abelhinha que está ali esperando para nascer. Está com uma preguiça de nascer, danada, né? Aqui já tem uma outra já com o olhinho de fora. Interessante que as operárias o tempo todo estão pisoteando aqui as abelhas aqui que estão para nascer. E aqui, pessoal, uma coisa muito importante que a gente vai ver agora. Todo mundo comenta aí quando faz divisão da importância, qualquer espécie de abelha sem ferrão, tá, pessoal? Vou parar o vídeo um pouco aqui. Para qualquer espécie de abelha sem ferrão, é muito importante que se você for fazer divisão, não importa a espécie da abelha sem ferrão que você for fazer uma divisão, isso aqui é um detalhe muito importante, ó. Você tem que sempre colocar umas bolinhas de cera bem minúsculas aqui, para que quando você soltar um disco de cria sobre o outro, ele fique o espaço para as abelhas se deslocarem por baixo. Senão você vai ter sérios problemas, porque elas precisam estar fazendo a manutenção constantemente entre os discos. Além do mais, acontece isso que está acontecendo aqui, pessoal. Olha essa abelhinha aqui. Ela está tentando nascer e o disco de cria que está por cima aqui está atrapalhando. Ela está até fazendo os movimentos ali como se quisesse levantar aquele disquinho de cria ali, que é um pedaço bem pequeno que eu deixei. Então veja que é provável que essa abelhinha aqui não conseguisse nascer e acabasse morrendo. Então, em um momento que eu vi que ela não ia nascer mesmo, eu tirei esse disquinho de cria aqui de cima, olha só. E aí vocês vão ver que em seguida ela vai nascer. Nascendo o nosso bebê de jataí aqui, então mais uma nascendo aqui. Olha, aqui tem uma para nascer. Eu vou voltar o vídeo aqui um pouquinho. Uma coisa interessante aqui é que essa abelhinha aqui a gente tem a impressão que vem uma operária e talvez alimente ela. Pode ser que seja alimentação. E a nossa bebê aqui está nascendo, olha só. Olha que bonito. Enquanto ela nasce, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Você vê que elas têm os olhos pretos, ela tem o corpinho branco ainda quando ela é nova e o olho bem preto. Então aqui dentro da célula de cria, nessas paredes que são um pouco transparentes, eu vou dar um play aqui, você vai observar que a gente pode ver as abelhas se mexendo aqui dentro da célula de cria, olha só. E aqui nasceu o nosso bebê. Olha, ela tem aquele mesmo instinto da primeira,
de se desfazer daquela estrutura que fica presa nas patas traseiras dela. Então ela fica ali o tempo todo raspando ali as patinhas no abdômen, esfregando uma patinha na outra, tentando se livrar. E mais uma vez a gente observa que não há ajuda nenhuma das operárias nesse momento aí do nascimento. Aí ela aqui tem que se virar sozinha e seguir a vida dela aí. E aí, pessoal, essa Jataizinha aqui que acabou de nascer, a expectativa dela é de aproximadamente 45 dias. Nesse tempo ela vai começar a trabalhar na colônia já, executando as tarefas mais básicas aí no começo, e aí as tarefas vão ficando mais complexas, até a última missão que ela vai ter na vida, que é a busca de material na parte externa do ninho, que é a parte mais perigosa da missão, por isso que elas executam isso no final da vida. Então vai saber aí quantas aventuras essa nossa bebezinha aqui vai enfrentar agora a partir desses 45 dias, hein, pessoal? Então hoje é dia 15/1, é bem provável que lá pelo começo de março essa Jataizinha aqui já tenha cumprido a missão dela, já tenha contribuído para a colônia, já tenha feito a sua cota de mel, e aí o ciclo dela se encerra, né, pessoal? Um ciclo bem curto aí se a gente imaginar comparado com o nosso. Então era isso que queria mostrar para vocês, pessoal. Eu achei bem interessante. Não esqueça de deixar seu like, deu bastante trabalho fazer esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um forte abraço e até mais!